E eu quero ler com vocês lá em Miqueias. Abram as suas Bíblias ou aí acionem o seu celular. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, que é o tema do nosso mês. Miqueias para hoje. Temos pregado, anunciado, eu, pastor Marcel, sobre o livro de Miqueias, a atualidade do livro de Miqueias. E hoje será o capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. Deus promete um rei para o seu povo. O Senhor Deus diz: Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. E ele trará a paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Síria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. Os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra. Como a chuva que cai nas plantas, eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Os israelitas que continuarem vivos serão no meio dos outros povos como um leão entre os animais selvagens, como um leão novo que ataca um rebanho de ovelhas e as agarra e despedaça, sem que ninguém as possa salvar. Assim o povo de Israel conquistará e matará todos os seus inimigos. O Senhor diz ao povo de Israel: naquele dia matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra, deixarei em ruínas as cidades e derrubarei as fortalezas, acabarei com as suas feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos e as colunas do Deus Baal, e vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Derrubarei todos os postes da deusa Azerá, e destruirei as cidades. Na minha ira, no meu furor, eu me vingarei de todas as nações que me desobedeceram. Palavra do nosso Deus. Dentro do calendário cristão, existem várias datas importantes. Tem a transfiguração de Jesus, o seu batismo, o domingo de Ramos, o dia de Pentecostes e muitas outras. As duas datas mais importantes do calendário litúrgico cristão é a Páscoa e o Natal. E hoje, como já disse, o último domingo de novembro, nós iniciamos as comemorações do advento de Jesus. Por isso já estamos cantando hinos de Natal, o coral está cantando hinos de Natal. Nós não estamos antecipando nada, nós estamos dentro do calendário e nos preparando para as comemorações do Natal. Dia 19, acho que é 19 mesmo, terceiro domingo, teremos a cantata de Natal. Então estamos aí nesse preparo, nessa coisa gostosa. E é uma época muito boa, uma época muito gostosa, uma época que traz para todos nós muita esperança, porque Jesus nasceu. Jesus nasceu, e se Ele nasceu, né, a gente pode crer no amanhã, a gente pode acreditar
que amanhã será melhor do que hoje, que a semana que vem será melhor do que essa, que o mês que vem será melhor do que esse, que o ano que vem será melhor do que este, em nome de Jesus. Então estamos comemorando aí. E o nascimento de Jesus foi anunciado ou profetizado por vários profetas. E o profeta Miqueias foi um deles. E o anúncio que Miqueias faz não é feito de forma aleatória, sem contexto. Miqueias profetiza o nascimento do Messias num contexto muito complicado. Assim como foi também no nascimento de Jesus. As condições não eram favoráveis. O exército da Síria estava cercando Jerusalém. A destruição era iminente. O juízo de Deus estava se realizando porque Judá, o povo de Israel, não atendeu ao chamado de Deus através do profeta e não se arrependeu dos seus pecados. Não voltaram para Deus, mas permaneceram na sua condução, permaneceram da mesma maneira, desobedecendo a Deus e fazendo aquilo que era mal. Lembra que a gente pregou outro dia aqui que eles amavam o mal. Portanto, Deus permitiria que a destruição acontecesse. Mas mesmo assim, Deus faz um alerta através do profeta. No verso 1 diz: povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. Ou seja, Deus chama, Deus avisa, Deus prepara o povo, mas Deus permite. Deus permite. Em 2 Reis, no capítulo 25, de 1 a 7, narra quando Jerusalém foi invadida ali pela Síria, pela Babilônia. E nessa narrativa mostra ali o rei Zedequias. O rei Zedequias com os seus líderes, com os seus filhos, tentaram fugir quando perceberam que não dava mais, que não tinha mais como resistir ao ataque do inimigo. Mas eles foram presos. E diante do rei Zedequias, o rei da Síria mata todos os filhos do rei Zedequias. Todos os filhos, um a um, na sua frente. E depois disso, ele fura os olhos do rei. A última coisa que o rei Zedequias viu foi a morte dos seus filhos. Portanto, o momento era crítico, desesperador. E é nesse contexto que Miqueias anuncia o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, que apesar de toda a destruição, apesar de todo o caos, viria aquele que restauraria Israel. Mas não seria da forma como eles queriam, não seria do jeito que eles imaginavam, mas como Deus, que sabe muito bem fazer as coisas, iria fazer. E é sobre isso que nós queremos meditar hoje, sobre Jesus, o príncipe da paz. Primeiro, a vinda do Messias. Miqueias vê com clareza o nascimento de Jesus. Se Isaías, que foi um profeta contemporâneo de Miqueias, predisse o nascimento de Jesus através de uma virgem, Miqueias mostra o lugar, não deixando dúvidas de onde seria o nascimento de Jesus. Tanto é que os magos, lá em Mateus, no capítulo 2, 700 anos depois, eles seguindo aquela estrela com cara de criança, eles chegam ali em Jerusalém, e ali em Jerusalém, eles vão então até o palácio, porque um rei, se vai nascer, tem que nascer dentro de um palácio, e eles vão ali, e eles procuram com Herodes, e eles perguntam onde vai nascer o rei de Israel. Está lá no Mateus capítulo 2, no verso 5. E os escribas e sacerdotes responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte. E aí vem o texto de Miqueias. Belém Efrata era uma cidade, era uma vila pequena, sem importância dentro da Judéia. Belém significa
casa do pão. Efrata deriva de uma raiz que significa frutífera. Os dois nomes falam da fertilidade daquela região. O pão da vida, como registrou o apóstolo João, nasceu na casa do pão. E da casa do pão vem aquele que sacia toda a fome, aquele que mata a fome das pessoas, aquele que dá o pão que sacia de tal forma com que as pessoas não tenham mais fome. E Miqueias então diz: o Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Não obstante a sua pequenez, não obstante a sua insignificância, essa cidade foi escolhida por Deus para o nascimento do seu filho. O príncipe da paz nasceria nesta humilde vila. E quando se fala no nascimento de Jesus, há um propósito de Deus. E quando se fala em propósito, é importante ressaltar que o nascimento de Jesus não foi uma tentativa de consertar o plano de Deus que havia se frustrado para a humanidade quando o pecado entrou no mundo. Miqueias deixa bem claro isso, porque ele retrocede até as origens e diz que Jesus e sua missão já estavam presentes antes da fundação do mundo. A vinda do Messias estava dentro de uma agenda que foi traçada na eternidade e confirmada ao longo dos séculos. Por isso que ele diz lá, Belém Efrata, você é uma das menores cidades, de lá vai sair o rei de Israel, e ele continua, ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Na tradução da Revista e Atualizada diz assim, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele foi prometido, os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, os sacrifícios do templo tipificavam a sua morte. Jesus nasceu sob a lei, cumpriu a lei e ele é o fim da lei. Deus concebeu o seu Filho desde a eternidade. O propósito da sua vinda é para reinar sobre Israel. A humilde criança que nasceu numa estrebaria, porque não havia lugar, como diz lá em Lucas, não havia lugar para ele dentro da hospedaria. E essa criança Deus, ou Deus criança, estava destinada a ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o seu reino não é deste mundo, pois o reino de Jesus é espiritual, mas ele se manifesta nesse mundo. Os sinais desse reino se manifestam nesse mundo. O príncipe da paz não governa com armas, com a força da espada, mas com o cetro da verdade. Ele conquista não com a truculência dos seus exércitos, mas com a força do seu amor incondicional. Ele domina os seus súditos, não pelo poder da força e da ameaça, mas pela eficácia do seu sacrifício. Portanto, Jesus inaugura o seu reino, que é um reino de paz, um reino de bondade, um reino de misericórdia, marcas do reino de Deus e marcas daqueles que o seguem. No verso 3 diz, Deus vai entregar vocês nas mãos do inimigo, e esse inimigo vai dominar vocês até que nasça o filho da mulher, a mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. Como eu disse no início, a situação era dramática, a situação era muito complicada, o caos estava instalado no reino de Israel, mas tudo isso estava no controle do nosso Deus. O caos vem, a desgraça vem, as perdas acontecem, as frustrações vêm sobre a nossa vida, a tristeza toma conta de nós, muitas vezes a vida vira de ponta cabeça,
mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Toda desgraça ou a desgraça não é definitiva. Não é definitiva, pois o príncipe da paz viria para restaurar. O cativeiro teria um fim. O controle está nas mãos de Jesus. Miqueias também mostra que o príncipe da paz não somente reina, mas ele também apacenta o seu povo. Ele não apenas está no trono, mas também está ao lado do povo, no meio do povo, junto do povo. Jesus, o príncipe da paz, vem para pastorear o seu povo, para cuidar do seu povo. Por isso que no verso 4 ele diz: o rei virá e será o pastor do seu povo, governando com força, com a força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. Ele cuida do seu povo, ele traz segurança para o seu povo. Jesus, ele diante dos discípulos, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Somente quem está disposto a dar a vida por você, te ama de verdade. Somente quem está disposto a dar a vida. Pois saiba que Jesus não só falou isso, como literalmente ele fez isso. Ele deu a sua vida por você. Ele não só declarou que te amava, mas como ele foi até as últimas consequências, mostrando esse amor incondicional. E é esse amor que nos traz segurança, segurança para esta vida, segurança para a vida eterna. Lá em João 10, 27 a 28, Jesus continua falando aos discípulos que ele é o pastor, e ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Por quê? Porque Ele é o pastor supremo. É aquele que alimenta com a sua palavra. É aquele que conduz as suas ovelhas aos pastos verdes, que refrigera a alma, que caminha nos vales de sombra e de morte. É aquele que está sempre conosco. A promessa ou a profecia de Miqueias, ela se cumpre em Cristo Jesus. Ele diz: o seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e Ele trará a paz. Ele trará a paz. E a paz, ou a nossa paz, não é a ausência de problemas, e nem apenas a presença de coisas boas. A nossa paz é uma pessoa, a nossa paz tem um nome, a nossa paz nasceu na pequena vila de Belém, lá na casa do pão. Ele é o pão da vida que mata a fome da humanidade. A nossa paz é Jesus de Nazaré. O mundo está em conflito. O nosso país está em conflito, numa polarização que tem gerado ódio em vez de amor, gera destruição em vez de paz. Somente Jesus, o príncipe da paz, pode trazer paz às pessoas, pode trazer paz ao mundo, pode trazer paz ao nosso país. Somente o seu reinado é possível conhecer e desfrutar dessa paz. A paz de Cristo não é imposta. Por quê? Porque Ele mesmo é a paz. Por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, reconciliados com o nosso próximo, reconciliados conosco mesmos, reconciliados com a criação. A paz que Cristo dá, ela é universal, porque ela é implantada no nosso coração. Não é a paz instável da política humana, não é a paz através das armas e da força, mas a paz duradoura da reconciliação com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Paz que o mundo não pode dar, mas paz que o mundo também não pode tirar. Jamais, jamais. Aconteça o que acontecer, essa paz que Cristo dá, o mundo não pode tirar. Jesus nasceu, Ele é o príncipe da paz. O Messias prometido chegou. As boas novas do Evangelho foram anunciadas, porque Jesus nasceu de forma humilde, como um sem-teto, mas nasceu Jesus e Ele veio para reinar. E aonde Ele quer reinar? Na sua vida, na minha vida. É aí que começa a mudança, a transformação do mundo, através da nossa vida, da nossa vida. Por isso, não fique sempre perguntando o que Jesus pode fazer pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa família, mas pergunte o que Jesus pode fazer pela minha vida, porque é a partir da minha vida que as mudanças começarão. Não adianta desejar mudança se eu não estou disposto a fazer parte desta mudança. E Jesus quer fazer isso. Ele é o príncipe da paz. Jesus nasceu. Ele é a nossa paz. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. E que possamos comemorar esse Natal com muita alegria. Apesar das lutas, das dificuldades, da inflação, de tudo isso que está aí acontecendo, mas que nós possamos comemorar, porque nós comemoramos sempre com a esperança, porque Jesus nasceu. Jesus nasceu.